E agora eu estou recebendo a Mariellen Kuhlmann, que dirigiu Márcio Antonelli das Palavras e Sobrevivência. Mariellen, seja bem-vinda ao Estúdio 107. Como é que você está? Tudo bem, foi muito bom assistir o filme aqui no teatro, gente. Eu tô muito feliz, muito contente Foi a mesmo. primeira exibição aqui no No Teatro teatro. Amazonas, sim. E como é participar de um festival de cinema da Amazônia numa mostra competitiva? O filme está na mostra Olhar Panorâmico, então você está assistindo os outros, mas também querendo saber, será que eu tenho chance de ganhar um prêmio? Como é que é esse sentimento? Sim, eu sou muito competitiva. Eu tento ser saudável, porque eu sou professora de yoga também. Ah, Mas eu tento não alimentar esse lugar. Mas a gente fez uma aham. campanha, né? Quando a gente fez a estreia do filme da Márcia, também foi num outro festival aqui da cidade, e a gente fez uma Que foi o campanha para Close, o não é? Close, o Festival Exatamente. LGBT. E a gente fez essa campanha e foi muito legal, assim, ver o pessoal indo lá no Jabes Medeiros. Mas aqui no Teatro Amazonas é outra qualidade, né? Tipo, de Sim, imagem, de tamanho, né? som. Tem muitos sons aí que eu não tinha ouvido ainda quando Você eu assisti no computador de é o casa, meu sabe? filme. Foi incrível, assim. Eu me emocionei em vários momentos, sabe? Sim. Me fala uma coisa, como é que surgiu essa ideia do trabalho? Márcia é uma artista das melhores que a gente tem aqui no Amazonas, mas como é que falou? Não, agora vamos fazer um filme sobre ela. Como é que foi essa decisão? Ah, e tudo começa em 2022, quando eu estudava teatro. Eu Sim, sou atriz de teatro também. E a gente procurou narrativas com pessoas trans. E acaba que muitas dessas narrativas vão para um lugar de estereótipos, sim. né? Quando não é você contando sua história, as pessoas contam os estereótipos que estão aí na mídia, né? Tipo, o que tem. E que normalmente envolve violência, envolve morte, prostituição. Então, a gente procura algumas histórias. Uma delas é a Agreste, que está sendo montado, tem uma montagem mais recente sendo feita e tem muita crítica por causa de transfake. Sim, E tem outros textos mais antigos que citam, que contam histórias de travestis que vai para esse lugar de morte. Uma é do Tennessee Williams, que sim, é a triste história da morte das bonecas, que é sim, exatamente é isso, verdade. né? E é muito parecido, assim, essa do Tennessee Williams é New Orleans, no século passado, e é muito parecido com a realidade de Manaus, quando a gente pensa que é Aham, uma cidade portuária, com muito imigrante, e esse lugar em torno do porto, né, ser essa sim. recepção que tem as meninas ali. Então, uma das meninas que estava com a gente no grupo de teatro trouxe os textos da Márcia. E aí que eu conheço, e eu vou descobrir que eu já tinha lido aqui no centro, a gente tinha Mas comprado o não tinha material dela também. associado Não ainda. sabia que era a mesma pessoa ainda. E a gente começa um trabalho chamado Leituras Antonelianas. Então, Antonelianas, 2 vezes por legal. semana a gente se reunia para ler os contos, e era assim: cada uma lê o que quer, vai passando. Conforme foi passando, foram 6 meses de trabalho em conjunto, Sim. até a gente fazer uma leitura dramatizada, dois eventos dramatizados, assim, com o público, com figurino, com o público lendo os textos dela. E nessas leituras começou a surgir essas imagens, né? O que, tipo assim, isso aqui seria legal se você fizesse assim. E a gente começa a sugerir Ah, umas para as já outras. vai dirigindo. E uma dirigindo a outra, sabe? Tipo, eu Sim. quero que você leia esse texto hoje. Com determinada entonação e tudo É, mais, entendi. e daí começou a desenhar essa imagem do que a gente imagina. E a gente pensa em vários trabalhos de adaptação com o trabalho da Márcia, assim. Eu acho que esse é um primeiro que tá rodando o Brasil, já passou por 6 estados. Então é muito legal chegar hoje de volta pro teatro, pra Amazônia, no Festival de Teatro, do Festival de Cinema Festival de aqui Cinema da Amazônia, Olhar do no Norte. Olhar do Norte, sabe? Então é um reconhecimento que a gente gostaria de ter, mas que a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe Sim, qual que é o olhar do público. Tipo, agora as pessoas pararam para conversar ali e eu fiquei assim, tipo, que legal, né, ter esse sim. A impacto. troca, a recepção, né? É, Agora, porque assim, uma coisa também interessante é que o filme ele não poderia ser aquela cinebiografia super quadrada e vocês vão por outros caminhos, tem algo que bate naquilo que você estava falando, né, de algumas performances e tudo mais. Como é que você foi trabalhando isso imageticamente a partir dessas ideias, né, que você falou que tinha as leituras antonelianas, mas como é que você falou, vamos transportar isso para o cinema e de que maneira vocês pensaram em fazer isso como filme? eu acho que uma das coisas é que a Marcia acaba que ela passa por esses lugares de violência que fazem parte da nossa Sim, vivência. Mas eu acho que uma das ideias era não focar nas violências. Então, quando a gente contrata um roteirista, que é um menino trans, o Aruan, o Passan, ah, sim, e eu passo para ele assim, olha, eu tenho essa ideia de começo, meio e fim, eu tenho essas histórias, esses 5 curtas, essas cenas que eu quero que estejam em sim, algum lugar dentro da história, e a gente desenha isso, né? Começa com algumas cenas que mostram Manaus, mostram vivências de violência, como que ela lida com isso, né? Num lugar poético, sim.
E depois começa a ir para afetos. Como é que é conhecer um homem que se interessa por ela? Como é que é ver o violinista aqui do Largo? O violinista, para mim, é muito icônico, assim, sabe? Eu acho que é a mulher orgasmática, o texto do violinista. E o pessoal ficou falando também ali agora da catitinha. Como que é? Uma lambida no cu é uma catinha com fome. É o texto, é um nome de um texto também. Sim. Então tem que ler o texto para entender por que ela cita isso Aham. no final da história, sabe? No final da poesia. E é muito. Eu acho que é me permitir ser criativa, sabe? Eu tô hoje com 40 anos, meu primeiro filme, e depois de ter estudado teatro por um tempo e trabalhado com teatro, as coisas começaram a convergir, assim. A gente Sim. lançou. Raios e trovões, gente. É assim, Manaus é assim, ou faz muito calor ou bate aquele toró. Mas vamos lá, você estava falando sobre os O seus nosso 40 anos trabalho. estreando no cinema. Porque eu trabalho com cultura nos últimos 6 anos, mas produzindo para os outros, e fomentando Sim. a arte de outras colegas, sabe? Na dança, na música, trabalho performático, mas não tinha conseguido ainda fazer o meu trabalho, o que eu gostaria de falar. Autoral, né? Isso. Então, ano passado, a gente estreou 2 peças de teatro, o meu monólogo, e uma peça chamada Doente Hereditária, que é com o elenco todo trans também. Sim. E esse ano a gente estreou 2 filmes, o Comida de Caboclo e a Márcia Antonelli. Você pegou, Gusta? Foi na quinta, né? Demorou, mas agora vai. Sim, a gente conseguiu desenrolar isso, sabe? E num lugar de entender que... Eu acho que a gente também tá aprendendo a lidar com isso, né? Aprendendo a fazer isso, como que funciona dentro desse lugar. E muito graças também às políticas afirmativas, Claro, né? sem dúvida. Pontuação extra para mulheres, pontuação extra para pessoas trans, Os editais, as cotas né? dentro dos editais, Todos esses trabalhos receberam fomento da Paulo Gustavo ou da PENAB. Então, assim, é muito gratificante ver que como faz sentido. Você Sem tem que dúvida. ter essa reparação histórica, né? É uma forma de amparar a gente que não conseguia, né? No mesmo ano que a gente foi premiada para fazer o filme da Márcia, a gente conseguiu inscrever a Márcia como mestra da cultura. Oh, E legal. esse foi, assim, de último minuto, vamos fazer um portfólio da Márcia, porque ela sempre tá dando palestra em escolas. Então tem muito material que tem que juntar do Facebook dela, sabe? E ela foi reconhecida, recebeu um prêmio em dinheiro pela prefeitura, Muito legal. sabe? É muito legal, assim. E sempre que a gente pensa nas pessoas trans, foi uma questão, assim. Com a Márcia, a gente tá com outro documentário aprovado já, que é da Wendy. Opa. A Muito Wendy, bom. ela é cantora e é a nossa maquiadora e figurinista. A Wendy, ela fez o primeiro trabalho dela sendo remunerado com a gente, depois de 10 anos formada como figurinista, sabe? Sim. Então, e ela recebeu o prêmio de melhor figurino no festival do ano passado, no Festival de Teatro. Bacana. Então, assim, meio que converge e a gente vê que a gente tendo essa política pública que tá nos apoiando, a gente consegue fazer muita coisa, sabe? E um material de excelência que tá sendo visto, que tá sendo levado, sendo reconhecido, né? E premiado também, né? Quem sabe aqui. E pra onde vai, né? Assim, Sim. por onde mais que a gente consegue fazer. O que eu ia falar só das meninas é que às vezes a gente pensa, um documentário sobre minha vida parece uma coisa meio mórbida. Sim. E elas são jovens, sabe? A Wendy tem a minha idade, a Márcia é um pouco mais velha, mas a gente tem uma vida pela frente, assim, ainda, né? Estamos na meia idade ainda, 40, 50 anos. E é pensar que a gente está escrevendo futuros, possibilidades de futuros quando a gente faz esse trabalho. E eu acho que é esse trabalho coletivo que a Kuma, enquanto produtora, tenta fazer, sabe? De como que a gente escreve possibilidades de futuros para pessoas trans. Sim. Bem, Mariana, tomara que venham muitos filmes no futuro aí, acho que vocês têm uma porteira imensa, tem muita coisa para acontecer, e muitos festivais Olhares do Norte para vocês virem, você, Márcia, enfim, continuem produzindo. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Estúdio Cine 7, tá bom? E volte sempre, a gente está de portas abertas, sempre que tiver novidades, conte conosco, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo espaço, gente. Obrigado. Valeu. Olhar do norte. 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 Olhar do norte.